Vamos cá. Bom, começando a trazer essas informações de mercado, a gente começando a falar sobre algumas informações de mercado, para vocês entenderem em que grau está cada temperatura. O Rafinha, ele assume agora como diretor de futebol, né? Tá fazendo ali as negociações junto ao Felipe Carvalho, que era do departamento jurídico, e aí a ideia foi entender em que pé estavam as negociações do Rui Costa e retomar algumas negociações. A gente falou que isso iria acontecer e acabou pipocando logo depois a informação que a gente trouxe. Mas agora a gente vai atualizar um pouquinho sobre valores, sobre contratos, sobre algumas situações. O São Paulo tinha desistido da contratação do Domingos Duarte. Eu trouxe aqui com exclusividade de que logo após a saída do Rui Costa, o próprio staff do Domingos Duarte procura o São Paulo para retomar o negócio, porque não tinha gostado ali da forma como o Rui Costa conduziu e faz parte. O Rui Costa conduz bons negócios e às vezes negócios ruins, faz parte. E aí o São Paulo ficou, né, falou, não, beleza, a gente tá resolvendo aqui, daqui a pouco a gente conversa. E aí eu conversei com o staff, conversei e trouxe a conversa para vocês, falei sobre isso, e que, a gente tá negociando aqui, tá bem próximo com o Olympiacos, mas a gente tá disposto ainda a conversar com o São Paulo, só que eles vão precisar ser rápidos nesse contato, porque a gente quer fechar com o São Paulo, mas se não fechar, a gente tá com o Olympiacos aqui também. E aí o Rafinha retomou essas conversas com o Domingos Duarte, e aí ofertou uma nova proposta pro Domingos Duarte, do que eu tenho de informação, seria algo em torno de 550 mil por mês, tá? Referentes a salário e luvas, já seria um pouquinho maior do que a antiga proposta, que daria algo em torno de 470, algo nesse sentido, contando todos os valores. E aí a proposta seria de 2 temporadas, com a possibilidade de prorrogação por mais uma, a depender de metas. Inteligente é usar a mesma conta no mundo todo, até nos rolês mais aleatórios. Por isso eu sempre do ano de 26, esse contrato provavelmente seria até meio de 28 ou final de 29, e tendo uma prorrogação até meio de 29 ou final de 29, a depender das metas estabelecidas em contrato. E aí essa proposta do que eu conversei mais cedo teria agradado o staff, eles vão ter mais uma conversa nesta quinta-feira para entender de fato como que eles vão conseguir ali fazer esse mecanismo. Não está fechado, mas as negociações foram retomadas de uma maneira bem otimista. Então as partes vão se conversar, vão entender, e há um consenso do São Paulo de que precisaria desse jogador, até para não haver uma necessidade do Arboleda voltar como titular, que é um receio que eles têm. Você vai voltar a treinar, mas você não vai ser titular, meu irmão, a gente vai trazer um outro zagueiro para cá. Confesso que em um momento eu fiquei bem assim, bem duvidando, mas até falei para vocês, a informação que eu tenho, e fui bem claro, né, a informação que eu tenho é que eles vão retomar as conversas com o Domingos Duarte e com o Arthur Chaves. Mas eu, Alex, não ficaria muito animado, e o Arboleda que voltou e esse é o reforço. Mas o Rafinha tem trabalhado, e aí esse negócio com o Domingos Duarte voltou nessas condições, vai depender muito do staff. O Rafinha e o Felipe Carvalho vão chegar basicamente no limite, eles vão tentar conversar com o Domingos Duarte até o final dessa semana para ver se fecha ou não. Eles não vão também esticar muito a corda daquilo que já estava sendo conversado. Então tem um otimismo? Há um otimismo, mas a gente já viu da última vez que o negócio pode acabar também não acontecendo, mas existe realmente esse otimismo e a proposta foi melhor, a melhor já feita pelo São Paulo até aqui, tá? E aí, pra gente continuar, o Rafinha também, ele fez uma última proposta pro Hoffenheim para tentar o Arthur Chaves. E aí, a gente vai trazer o contexto, né? Não vai chegar os dois, tá? Ou é o Arthur, ou é o Domingos Duarte, o São Paulo tá trabalhando nas duas frentes, quem vier veio. Aí até perguntei, e se os dois aceitarem? Não tem risco dos dois virem, né? De ter mais 2 zagueiros? Falou, não, que aí a gente inflaria demais a folha, a gente teria que optar por um, ver qual era o melhor negócio. Mas como os dois negócios são difíceis, a gente tá tentando destravar os dois negócios, e aí qual que a gente destravar, a gente consegue. E aí, a proposta, mais uma feita ao Hoffenheim. A ideia do São Paulo agora é tentar convencer o Hoffenheim a colocar uma taxa de empréstimo do que eu, Alex Thunder, tenho de apuração. Seria uma taxa de empréstimo de 200 mil euros, tá? O que daria algo em torno de 1 milhão e meio, não, 1 milhão e meio não, daria 1 milhão e 100, 1 milhão e 200, algo bem próximo disso, pela taxa do empréstimo. Só que qual que é a ideia que o Rafinha quer proporcionar para esse negócio acontecer? É de você tem a taxa de empréstimo, só que aí você só paga ao final do vínculo. Você estica esse pagamento e você parcela também esse pagamento. Você estica esse pagamento para o final do vínculo. Se o Arthur Chaves ficar e o São Paulo acionar a opção de compra, essa taxa de empréstimo é descontada do pagamento. Se não, o São Paulo assume. O que o staff acredita que vai acontecer é do Hoffenheim pedir para que a taxa de empréstimo seja indiferente ao desconto. Então, o staff acredita que, a taxa de empréstimo é 200 mil euros. Eu até aceito você pagar depois, junto com a opção de compra, mas não descontar, vai ser um valor a mais. Então, é algo que vai ser conversado ali, mas o staff está querendo muito que ele jogue no São Paulo. Até outras equipes querem a contratação dele, sondaram e tal, mas ele entende que jogar no São Paulo seria um bom negócio. Em termos de salário, ele seria mais barato do que o Domingos Duarte, tá? Em termos de pagamentos mensais, ele seria mais barato do que o Domingos Duarte. Então, São Paulo, no fim das contas, vai ter que escolher. Eu até não sei como é que vai ficar esse cenário. Imagina, vai ficar meio feio se você conseguir destravar os dois aceitarem, e aí. Você vai ter que escolher um e desistir do outro. Talvez vai ter que ficar com os dois, não sei. Eu nessa situação, eu ficaria com os dois eu focaria em um, né? Não iria pro outro, mas o São Paulo tá trabalhando na frente pros dois jogadores poderem vir. E aí, não sei, eu até jogo pra vocês nos comentários. Vocês acham que seria uma boa? Vem o Domingos Duarte com o contrato um pouco mais longo e o Arthur Chaves só por 6 meses? Você acha que vale a pena mais 2 zagueiros? Eu temo assim um pouco por conta da questão do Osório, né? Do Isaac, de outros jogadores ali que também estão pedindo passagem. Se você fosse livrar do Tolói, por exemplo, negociar o Tolói, e o próprio Arboleda também não teria ficado, acho que beleza, você trazer mais 2, né? Que aí você ficaria com Arthur Chaves, Domingos Duarte,
ficaria com o Sabino e Alan Franco. Então, o quarto e o quinto zagueiros poderiam ainda ser os jogadores da base. Mas, enfim, jogo para vocês nos comentários. Fato é que o Rafinha tá querendo trabalhar logo nisso, tá focado nisso, nessas duas negociações, além da terceira que é do Newton, que a gente vai trazer mais detalhes depois. Mas as dos zagueiros é isso. Esses dois zagueiros que têm se conversado, que o Rafinha tá tentando destravar. Quem destravar, quem conseguir fechar, vai ser o primeiro. E aí a ideia do São Paulo, do Rafinha, é fechar até o fim de semana. Ele tá focado nisso porque ele quer finalizar logo isso. Porque vai ter outras demandas para ele poder fazer também, porque agora ele vai acumular cargo. Então ele quer fechar logo até o final de semana, ó. O que você quer mais, Dorival? É um volante, é um zagueiro, ó, pum, fechamos aqui, ó. Final de semana acabou, para não ficar essa enrolação, essa novela para já fechar o elenco que o Dorival Júnior quer, tá? E aí só complementando também, e aí foi aí a informação do Valentim, lá do UOL, nosso amigo, meu parceiro, o zagueiro português, o Fábio Cardoso, do Sevilha, foi oferecido ao São Paulo, tá? Do que eu, Alex, tenho de informação, só foi isso, tá? Era um nome que foi oferecido ainda lá pro Rui Costa, que o Rui Costa ficou de avaliar, mas que ainda estava focando tanto no Domingos Duarte e depois no Arthur Chaves, que até poderia ser um zagueiro que o São Paulo poderia ali tentar alguma coisa, mas pelo que foi visto ali, existe mais um agrado por parte dos outros dois que a gente citou. Então foi só um nome ofertado, ele é um zagueiro que está no Sevilha, ele é português também, eu vi alguns comentários não muito positivos sobre ele, outros também falando que poderia ser uma boa oportunidade de mercado, mas é um zagueiro que foi oferecido, ele tem contrato, né, com o Sevilha, ele foi contratado há pouco tempo, ele tem 32 anos, então é um pouquinho mais velho do que o Domingos Duarte, tem passagem pela seleção de Portugal Sub-21, mas não jogou muito na seleção, ele tem contrato com o Sevilha até meio do ano de 28, então poderia chegar numa condição de empréstimo. Pelo que eu pude entender desse oferecimento, entre aspas, o staff dele foi comunicado pelo Sevilha de que ele poderia buscar um novo destino e que estaria disposto a emprestar também o jogador. Então o Sevilha liberou, basicamente, mesmo tendo contrato, liberou ele para procurar um novo clube, casos parecidos com o que aconteceu agora no São Paulo com alguns jogadores, por exemplo, com o Paulinho. O Paulinho tem contrato, mas o São Paulo liberou ele para ser emprestado para outro clube, mas que não empolgou muito não esse nome, e dificilmente esse nome chegará ao São Paulo. São Paulo tá focado mesmo nessas duas frentes. A Domingos Duarte e Arthur Chaves. O Rafinha quer fechar com um deles. O Rafinha quer pelo menos fechar com um deles porque imagina, gente, vamos pensar o seguinte. O Rafinha, assim, em uma semana, ele conseguir destravar Newton e destravar um zagueiro e fechar até final de semana, pô, em uma semana de trabalho, junto com o Felipe, eles já vão conseguir ali pelo menos pontos para falar, não, pera, porque tem as críticas da torcida, as críticas até internas de conselheiros, falando, pô, Rafinha nunca trabalhou nisso, o Felipe Carvalho é advogado, é jurídico, como esses caras estão negociando pelo São Paulo? Então você conseguindo já fechar isso, mesmo que já estivesse encaminhado com o Rui Costa, você ganha uma moral ali no São Paulo, até com a torcida, e você fica mais calmo nesse quesito. Então essa é a ideia do departamento de futebol, tá? Então só sobre zagueiros, Domingos Duarte, a negociação voltou em um otimismo para poder fechar, o Arthur Chaves, São Paulo enviou uma nova proposta, e o zagueiro Fábio Cardoso foi oferecido, mas pelo menos por enquanto não é um nome que agrade bastante. Vamos cá. Bom, começando a trazer essas informações de mercado, a gente começando a falar sobre algumas informações de mercado, para vocês entenderem em que grau está cada temperatura. O Rafinha, ele assume agora como diretor de futebol, né, tá fazendo ali as negociações junto ao Felipe Carvalho, que era do departamento jurídico, e aí a ideia foi entender em que pé estavam as negociações do Rui Costa e retomar algumas negociações. A gente falou que isso iria acontecer e acabou pipocando logo depois a informação que a gente trouxe, mas agora a gente vai atualizar um pouquinho sobre valores, sobre contratos, sobre algumas situações. O São Paulo tinha desistido da contratação do Domingos Duarte. Eu trouxe aqui com exclusividade de que logo após a saída do Rui Costa, o próprio staff do Domingos Duarte procura o São Paulo para retomar o negócio, porque não tinha gostado ali da forma como o Rui Costa conduziu e faz parte. O Rui Costa conduz bons negócios e às vezes negócios ruins, faz parte. E aí o São Paulo ficou, né, falou, não, beleza, a gente tá resolvendo aqui, daqui a pouco a gente conversa. E aí eu conversei com o staff, conversei e trouxe a conversa para vocês, falei sobre isso, e que, ó, a gente tá negociando aqui, tá bem próximo com o Olympiacos, mas a gente tá disposto ainda a conversar com o São Paulo, só que eles vão precisar ser rápidos nesse contato, porque a gente quer fechar com o São Paulo, mas se não fechar, a gente tá com o Olympiacos aqui também. E aí o Rafinha retomou essas conversas com o Domingos Duarte, e aí ofertou uma nova proposta pro Domingos Duarte, do que eu tenho de informação, seria algo em torno de 550 mil por mês, tá? Referentes a salário e luvas, já seria um pouquinho maior do que a antiga proposta, que daria algo em torno de 470, algo nesse sentido, contando todos os valores. E aí a proposta seria de 2 temporadas, com a possibilidade de prorrogação por mais uma, a depender de metas. Inteligente é usar a mesma conta no mundo todo, até nos rolês mais aleatórios. Por isso eu sempre... do ano de 26, esse contrato provavelmente seria até meio de 28 ou final de 29, e tem uma prorrogação até meio de 29 ou final de 29, a depender das metas estabelecidas em contrato. E aí essa proposta do que eu conversei mais cedo teria agradado o staff, eles vão ter mais uma conversa nesta quinta-feira para entender de fato como que eles vão conseguir ali fazer esse mecanismo. Não está fechado, mas as negociações foram retomadas de uma maneira bem otimista. Então as partes vão se conversar, vão entender, e há um consenso do São Paulo de que precisaria desse jogador, até para não haver uma necessidade do Arboleda voltar como titular, que é um receio que eles têm. Ó, você vai voltar a treinar, mas você não vai ser titular, meu irmão, a gente vai trazer um outro zagueiro para cá. Confesso que em um momento eu fiquei bem assim, bem duvidando, mas até falei para vocês, ó, a informação que eu tenho, e fui bem claro, né, a informação que eu tenho é que eles vão retomar as conversas com o Domingos Duarte e com o Arthur Chaves. Mas eu, Alex, não ficarei muito animado, e o Arboleda que voltou, e esse é o reforço. Mas o Rafinha tem trabalhado
E aí, esse negócio com o Domingos Duarte voltou nessas condições, vai depender muito do staff. O Rafinha e o Felipe Carvalho vão chegar basicamente no limite, eles vão tentar conversar com o Domingos Duarte até o final dessa semana para ver se fecha ou não. Eles não vão também esticar muito a corda daquilo que já estava sendo conversado. Então tem um otimismo? Há um otimismo, mas a gente já viu da última vez que o negócio pode acabar também não acontecendo, mas existe realmente esse otimismo e a proposta foi melhor, a melhor já feita pelo São Paulo até aqui, tá? E aí, pra gente continuar, o Rafinha também, ele fez uma última proposta pro Hoffenheim para tentar o Arthur Chaves. E aí, a gente vai trazer o contexto, né? Não vai chegar os dois, tá? Ou é o Arthur, ou é o Domingos Duarte, o São Paulo tá trabalhando nas duas frentes, quem vier veio. Aí até perguntei, e se os dois aceitarem, não tem risco dos dois virem, né? De ter mais dois zagueiros? Falou, não, que aí a gente inflaria demais a folha, a gente teria que optar por um, ver qual era o melhor negócio. Mas como os dois negócios são difíceis, a gente tá tentando destravar os dois negócios, e aí qual que a gente destravar, a gente consegue. E aí, a proposta... Mais uma feita ao Hoffenheim. A ideia do São Paulo agora é tentar convencer o Hoffenheim a colocar uma taxa de empréstimo do que eu, Alex Thunder, tenho de apuração. Seria uma taxa de empréstimo de 200 mil euros, tá? O que daria algo em torno de 1 milhão e meio, não, 1 milhão e meio não. Daria 1 milhão e 100, 1 milhão e 200, algo bem próximo disso, pela taxa do empréstimo. Só que qual que é a ideia que o Rafinha quer proporcionar para esse negócio acontecer? É de você ter a taxa de empréstimo, só que aí você só paga ao final do vínculo. Você estica esse pagamento e você parcela também esse pagamento. Você estica esse pagamento para o final do vínculo. Se o Arthur Chaves ficar e o São Paulo acionar a opção de compra, essa taxa de empréstimo é descontada do pagamento. Se não, o São Paulo assume. O que o staff acredita que vai acontecer é do Hoffenheim pedir para que a taxa de empréstimo seja indiferente ao desconto. Então, tipo, o staff acredita que, a taxa de empréstimo é 200 mil euros. Eu até aceito você pagar depois, junto com a opção de compra, mas não descontar, vai ser um valor a mais. Então, é algo que vai ser conversado ali, mas o staff está querendo muito que ele jogue no São Paulo. Até outras equipes querem a contratação dele, sondaram e tal, mas ele entende que jogar no São Paulo seria um bom negócio. Em termos de salário, ele seria mais barato do que o Domingos Duarte, tá? Em termos de pagamentos mensais, ele seria mais barato do que o Domingos Duarte. Então... São Paulo, no fim das contas, vai ter que escolher. Eu até não sei como é que vai ficar esse cenário. Imagina, vai ficar meio feio se você conseguir destravar os dois aceitarem, e aí. Você vai ter que escolher um e desistir do outro. Talvez vai ter que ficar com os dois, não sei. Eu nessa situação, eu ficaria com os dois eu focaria em um, né? Não iria pro outro, mas o São Paulo tá trabalhando na frente pros dois jogadores poderem vir. E aí, não sei, eu até jogo pra vocês nos comentários. Vocês acham que seria uma boa? Vem o Domingos Duarte com o contrato um pouco mais longo e o Arthur Chaves só por 6 meses? Você acha que vale a pena mais 2 zagueiros? Eu temo assim um pouco por conta da questão do Osório, né? Do Isaac, de outros jogadores aí que também estão pedindo passagem. Se você fosse livrar do Tolói, por exemplo, negociar o Tolói, e o próprio Arboleda também não teria ficado, acho que beleza, você trazer mais 2, né? Que aí você ficaria com Arthur Chaves, Domingos Duarte, ficaria com o Sabino e Alan Franco. Então, o quarto e o quinto zagueiros poderiam ainda ser os jogadores da base. Mas, enfim, jogo pra vocês nos comentários. Fato é que o Rafinha tá querendo trabalhar logo nisso, tá focado nisso, nessas 2 negociações, além da terceira que é do Newton, que a gente vai trazer mais detalhes depois. Mas as dos zagueiros é isso. Esses 2 zagueiros que têm se conversado, que o Rafinha tá tentando destravar. Quem destravar, quem conseguir fechar, vai ser o primeiro. E aí a ideia do São Paulo, do Rafinha, é fechar até o fim de semana. Ele tá focado nisso porque ele quer finalizar logo isso. Porque vai ter outras demandas pra ele poder fazer também, porque agora ele vai acumular cargo. Então ele quer fechar logo até o final de semana, O que você quer mais, Dorival? É um volante, é um zagueiro? Pum, fechamos aqui, final de semana acabou, pra não ficar essa enrolação, essa novela para já fechar o elenco que o Dorival Júnior quer, tá? E aí só complementando também, e aí foi aí a informação do Valentim, lá do UOL, nosso amigo, meu parceiro, o zagueiro português, o Fábio Cardoso, do Sevilha, foi oferecido ao São Paulo, tá? Do que eu, Alex, tenho de informação, só foi isso, tá? Era um nome que foi oferecido ainda lá pro Rui Costa, que o Rui Costa ficou de avaliar, mas que ainda estava focando tanto no Domingos Duarte e depois no Arthur Chaves, que até poderia ser um zagueiro que o São Paulo poderia ali tentar alguma coisa, mas pelo que foi visto ali, existe mais um agrado por parte dos outros 2 que a gente citou. Então foi só um nome ofertado, ele é um zagueiro que está no Sevilha, ele é português também, eu vi alguns comentários não muito positivos sobre ele, outros também falando que poderia ser uma boa oportunidade de mercado, mas é um zagueiro que foi oferecido, ele tem contrato, né, com o Sevilha, ele foi contratado há pouco tempo, ele tem 32 anos, então é um pouquinho mais velho do que o Domingos Duarte, tem passagem pela seleção de Portugal sub-21, mas não jogou muito na seleção, ele tem contrato com o Sevilha até meio do ano de 28, então poderia chegar numa condição de empréstimo. Pelo que eu pude entender desse oferecimento, entre aspas, o staff dele foi comunicado pelo Sevilha de que ele poderia buscar um novo destino e que estaria disposto a emprestar também o jogador. Então o Sevilha liberou, basicamente, mesmo tendo contrato, liberou ele para procurar um novo clube, casos parecidos com o que aconteceu agora no São Paulo com alguns jogadores, por exemplo, com o Paulinho. O Paulinho tem contrato, o São Paulo liberou ele para ser emprestado para outro clube, mas que não empolgou muito não esse nome e dificilmente esse nome chegará ao São Paulo. São Paulo tá focado mesmo nessas 2 frentes. A Domingos Duarte e Arthur Chaves. O Rafinha quer fechar com um deles. O Rafinha quer pelo menos fechar com um deles porque imagina, gente, vamos pensar o seguinte. O Rafinha, assim, em uma semana, ele conseguir destravar Newton e destravar um zagueiro e fechar até final de semana, em uma semana de trabalho junto com o Felipe, eles já vão conseguir ali pelo menos pontos para falar, não, pera, porque tem as críticas da torcida, as críticas até internas de conselheiros, falando,
Rafinha nunca trabalhou nisso. O Felipe Carvalho é advogado, é jurídico. Como esses caras estão negociando pelo São Paulo? Então você conseguindo já fechar isso, mesmo que já estivesse encaminhado com o Rui Costa, você ganha uma moral ali no São Paulo, até com a torcida, e você fica mais calmo nesse quesito. Então essa é a ideia do departamento de futebol, tá? Então só sobre zagueiros, Domingos Duarte, a negociação voltou e há um otimismo para poder fechar. O Arthur Chaves, São Paulo enviou uma nova proposta e o zagueiro Fábio Cardoso foi oferecido, mas pelo menos por enquanto não é um nome que agrade bastante. O que você acha dessas informações sobre zagueiros do São Paulo? Quero saber o que vocês acham aí nos comentários, tá? Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Fala, torcida tricolor, né? O elenco do São Paulo deu continuidade aos trabalhos com foco na sequência da temporada. As atividades do dia ocorreram nas academias do Super CT. Os jogadores realizaram um circuito de trabalhos que contava com uma série de exercícios de força, mobilidade e equilíbrio. Nessa pausa para a Copa do Mundo, o tricolor segue um cronograma de trabalhos físicos, técnicos e táticos. Amanhã o tricolor volta a treinar em 2 períodos com atividades de manhã e de tarde. E você confere as informações aqui na SPFC Play. Até mais! Eu não acredito em uma palavra do que o Arboleda falou. Em uma palavra. Ele veio com uma história, gente, o que mais me deixou indignado nesse depoimento, abre aspas, estava praticamente passando por um momento de depressão, fecha aspas. O que seria praticamente passando por um momento de depressão? Quando você fala isso, você coloca no mesmo balaio de milhões de pessoas que sofrem com essa doença seríssima, como o Alisson sofreu, né? O Alisson sofreu. Que não tinha nada a ver com rede social, não tinha nada a ver com tristeza, né? É uma doença, isso é uma doença. Ele estava praticamente passando por uma... Ele joga para enganar, na minha opinião, para enganar os mais bobões. Tá vendo? Não pode falar. Então agora não pode falar nada. Então você não pode criticar nada, porque ele estava praticamente passando por um processo de momento de depressão. Só que aí eu acho estranho. Sabe por que eu acho estranho? Porque nesse momento de depressão, ele disse que queria ficar sozinho, que ele não tem nada contra ninguém, que ele estava num momento ele queria ficar sozinho. Engraçado que mesmo nesse turbilhão de emoções da cabeça do Arboleda, ele se reapresentou no último dia do prazo que o São Paulo tinha para entrar com justa causa, que eram 30 dias de abandono de emprego. Você vê, né? É uma doença, para ele, foi tão seletivo, foi tão especial, essa praticamente passando por um momento de depressão, foi tão especial que nesse momento tão difícil da vida dele, ele falou, opa, peraí, se eu faltar mais um dia, os caras vão me usar justa causa lá, então eu vou voltar pro Brasil, vou me apresentar. Aí, pra mim, de novo, isso é uma opinião, é lógico que o Bochecha Vermelha, o presidente Bochecha Vermelha, mandou ele gravar esse vídeo aí. Aí, fala aí que você pede perdão pra diretoria também, viu? Fala aí. É lógico, gente. Por que ele não pediu perdão antes? Ele pede perdão depois de ser reintegrado? É só no São Paulo que acontece isso. Então o moleque vai mal na escola, a mãe tira o videogame dele. Aí... a mãe tira o videogame, ele esperneia, ele briga, xinga. Aí a mãe, Bochecha Vermelha, entrega o videogame de volta pra ele. Ele começa a jogar o videogame, aí que ele pede desculpa. Mãe, eu peço desculpa porque... Você vê como é surreal isso? O cara pedir desculpa depois que foi reintegrado. O cara não pediu desculpa pra ser reintegrado, ele pediu desculpa depois. Porque é lógico que esse presidente Bochecha Vermelha, esse perdido desse presidente, que é a farinha do mesmo saco, lógico que ele falou pra ele gravar esse vídeo, pra ver se passa um pano pra enganar os bobinhos, pra enganar os ingênuos da torcida do São Paulo. E engana muita gente, engana muita gente. Muita gente acreditou, ficou com pena, tá com peninha. Agora ele é um coitadinho. O Arboleda é um coitadinho, pra muita gente ele é um coitadinho. É muito engraçado porque também, nesse momento todo de depressão, que ele tava, não é depressão, praticamente passando por um momento de depressão, ele quis acionar o São Paulo, acusando o São Paulo de
de deixá-lo fora dos treinamentos, né? De segregação, lembra? Que ele queria entrar com o processo, com o São Paulo. Você vê que mesmo nesse turbilhão de emoções, o consciente Arboleda pensou em tudo isso. Pensou em voltar no prazo certo para não dar justa causa, pensou em processar o São Paulo por segregação, mas agora que ele foi reintegrado, ele está arrependidíssimo, ele não tem nada contra ninguém da diretoria, ele não tem nada contra a torcida, só faltava ter, né? Ele não tem nada contra os companheiros. Cara, é surreal, é surreal. Eu acho que algumas coisas que acontecem no São Paulo se normalizou tanto. As barbaridades no São Paulo foram tão normalizadas. É tudo. É assim mesmo, é o São Paulo. Vai assim. Foi tão normalizado que os caras têm a cara de pau de fazer com que o jogador grave um vídeo constrangedor desse. E tem gente que cai nessa história, gente. Claro que tem os caras que têm os interesses em defender. Isso aí tem. O cara não acredita nisso, mas ele tem determinados interesses que pra ele é bom defender. Pra ele é bom defender. Como tem gente que já defendeu o Rui Costa, tem gente que... É interessante pra esses caras defender. É um jogo de interesses. Então, eu posso até não pensar nisso, mas pra mim, de algum jeito, vai ser bom se eu defender. Então eu vou defender. Pra mim, pros meus interesses, vai ser bom se eu acusar, se eu bater em quem cobra o Arboleda. Então eu vou nos meus interesses. Esses eu não respeito, obviamente que não, mas eu até entendo, porque agem por interesses escusos, fica a seu critério decidir. Mas esses eu até entendo. Agora o cara que acredita nisso, que fala, coitadinho, né? Ele tava tão triste, ele ficou 3 meses afastado, ele tava tão triste, ele tava praticamente passando por um momento de depressão. É isso. Eu sei que essa opinião que eu tenho é impopular, Eu sei que vai vir um monte de gente me atacar aqui. Tô nem aí, mais uma, menos uma campanha pra me ferrar, pra me cancelar, né? Que agora a palavra é essa. Tô nem aí. Eu tenho a minha opinião e a minha opinião não vai mudar. Não vai mudar. Absolutamente não vai mudar. E eu não acredito em nada do que esse cara falou. Não acredito em absolutamente nada do que esse cara falou. Agora, se você acredita, bom, eu acho você ingênuo. Me permita ter esse sentimento. Eu acho você ingênuo. Se você acha que ele realmente está muito arrependido, que ele estava tão confuso, mas dentro dessa confusão mental ele achou os mecanismos ali de interesse dele. Me desculpe, mas eu fico... Mas é isso. Bom, vamos seguir aqui. A gente tem um outro caso também nessa mesma linha, né, Van, que é o do Mike, o lateral direito aí do São Paulo. É um outro jogador que também vinha sendo citado aí com questões de indisciplina, de comportamento, né? E aí ganha outra chance também, né? Já que abriu a porta para todo mundo entra. Eu sinceramente, eu fico com receio de nos próximos dias o São Paulo anunciar o retorno do Rames Rodrigues, do Daniel Alves, contratar o Oscar como executivo de futebol remunerado e a volta do Júlio Casares. Eu acho que isso pode acontecer. Queria que você comentasse também sobre o Mike aí, sobre esse cenário aí de volta dele aí, a pedido também do Dorival Júnior, Vanessa. Sério, eu acho que assim, eu queria só fazer uma observação ainda sobre a Arboleda, porque eu vi um comentário que, assim, mas quando ele fizer gol, vocês vão comemorar. Pô, se a gente precisar de um gol do Arboleda pra gente comemorar alguma coisa, é porque o negócio tá pior do que a gente pensa. Sabe, se a gente precisar de um gol de um zagueiro, né, que realmente ele faz gol, mas a gente depender de um gol do Arboleda pra conseguir, realmente a situação está deprimente. E eu acho que essa questão, Senna, é extremamente complicada. Como você disse, abre muitas vertentes, né? Abre muita coisa. E que nem o elenco deu respaldo pra ele voltar. Mas, pô, quem que vai falar pro cara não voltar também, sabe? Tipo, ele parece ser um cara muito gente boa, um cara de grupo, todo mundo gosta, ele ganhou o carinho da torcida por ser assim. Quem que vai contra falar, não, eu não quero que ele volte? Sabe, é complicado também, é mais fácil jogar do elenco também, tipo, o elenco deu ok, tá, gente, beleza? Então tá todo mundo feliz, mas assim, é uma situação realmente muito complicada, e assim, não é só a saída dele em si, que prejudicou o São Paulo, a atitude dele que já é ruim, mas ele prejudicou todo o planejamento do São Paulo, é isso que a galera tem que entender também. Todo o planejamento do São Paulo foi por água abaixo, em meio a tudo que já estava acontecendo com o clube. O São Paulo já estava passando por uma mudança de treinadores que foi horrível, a gente sabe que já acabou com a temporada, aí vem mais isso do Arboleda para ter que lidar, e o São Paulo não tinha esses zagueiros à disposição, em certo momento a gente teve que, não tinha o Sabino, depois não tinha o Alan Franco, que era o jogador da experiência, temos que recorrer ao Osório, e a gente teve que recorrer ao Osório de imediato, porque o São Paulo não teve um planejamento para trazer os jogadores da base para estar com o principal. E é tudo, como eu disse, é uma bola de neve que vai se formando, porque o clube não sabe se organizar.
Então, assim, dá abertura para muita coisa. E já entrando pro assunto do Mike, o assunto do Mike sempre foi muito estranho também, porque nesse clube não se há transparência, a gente não consegue ver transparência. Foi empregado, no final da gestão do Júlio Casares, um manual, uma lista de coisas a serem preenchidas sobre transparência, que ia ter coletiva com o presidente, ia voltar a treino aberto, essa coisa toda. Algumas coisas foram aplicadas e outras não, e foram divulgadas como se fossem descobertas do mundo, como se fosse algo revolucionário, mas não era também, e acabou não acontecendo. Então, essa questão do Mike não ficou claro para a torcida, é uma escolha técnica, ou é porque ele não estava desempenhando no treino, mas o que isso quer dizer? O que o torcedor tem? O torcedor acaba tirando suas próprias conclusões daquilo que a diretoria não fala. Quando você não se comunica corretamente com os seus torcedores, a torcida vai tirando suas próprias conclusões. E aí, o São Paulo está precisando de jogadores, e por isso que eu também entendo quem pede a volta desses atletas. Mas eu acho que a situação do Mike é um tanto quanto diferente, Senna. Muito pra gente não saber qual que é esse lance do Mike, do porquê, né, enfim. Mas ele é um garoto jovem, eu acho que talvez uma chance a ele seria a primeira, não seria tipo igual por Arboleda, que foram anos e coisas acontecendo, então não querendo passar pano também pro Mike, porque realmente ainda não faz sentido para mim o que aconteceu, mas eu vejo perspectiva, uma perspectiva melhor, vejo que ele tem um potencial para ser um jogador importante para o São Paulo, porque assim, eu vejo que esses meninos, Senna, qualquer um desses meninos que estão subindo agora, que estão nessa transição base profissional, eles têm que ser muito inteligentes na gestão de carreira, porque o São Paulo está precisando deles. Então, assim, um pouco que eles se destacam, eles já vão ganhar espaço e vão conseguir atuar. É lógico que é um cenário totalmente complicado que o São Paulo vive, porque não tem que jogar essa responsabilidade nos meninos, é óbvio, mas se eles tiverem sabedoria e lidar ali com paciência, eles vão conseguir se destacar, seja ele um mal. E galera, essa questão do Di Maria, e aí, vocês gostariam do Di Maria no São Paulo? Eu gostaria. Didi, como assim, tal? Ele tá pra sair, quer ver? Ele tá pra sair do Rosário Central. Ó, olha isso aqui que tá acontecendo. Pera aí. Tá aqui, ó. Clima de incerteza. O futuro de Di Maria no Rosário Central segue em aberto. O futuro de Angel Di Maria no Rosário está pendurado por um fio, com o contrato terminando no dia 30 de junho de 2026, agora. A renovação ainda não foi assinada. Aos 38 anos, avalia fatores físicos e familiares, tal. Jogador pode ser oferecido a clubes brasileiros. Eu traria. Digo 38 anos e tal. Eu traria porque é um jogador lendário, né? É um jogador lendário e jogadores assim não custam muito. Digo lixo, tal. Velho, eu sei que tem todos esses argumentos, todas essas questões, mas eu também preferiria muito mais trazer o Arrascaeta, o John Arias, mas isso não dá, né? O Almada, mas o São Paulo infelizmente não vai conseguir agora. Eu preferiria muito mais trazer jogadores assim. Mas pra trazer um Di Maria e não gastar nada, eu acho que vale. Eu acho que vale a tentativa, porque não tem risco nisso. Você não ia gastar uma verdadeira fortuna pro Di Maria, ou ia gastar 1 milhão por mês, que é o que paga pro Tolói, pro Wendel. Eu acho que compensa muito mais você trazer um Di Maria, que pode fazer um gol, que pode dar uma destruída, que pode melhorar o elenco, que pode melhorar um jogo, ganhar um jogo, né? Melhorar o time, melhorar o ritmo de time, passar alguma coisa interessante pros jogadores. Eu gostaria, porque eu não vejo risco nisso. Não é que você tá trazendo um cara desse e sabe, é só uma tentativa de algo dar certo. O Rafinha, quando veio pro São Paulo, já tinha acabado no Flamengo, não deu muito certo no Grêmio. Já tinha acabado no Flamengo e veio pro São Paulo e deu muito certo. O São Paulo, e o Dorival, né? O Dorival conseguiu extrair muito da experiência, do posicionamento e da experiência do Rafinha. Então, eu traria sim o Di Maria de novo, porque você não vai gastar muito num cara dessa idade. Concordo que talvez não seja o grande ideal, mas trazer um cara desse pra ficar no elenco, pra ficar junto, pra compor o elenco, eu gostaria sim. Olha o Neymar na seleção brasileira. O Neymar entra como um plus. O Neymar agora, o Brasil acabou de enfrentar a Escócia, foi todo mundo muito bem. O Vini Júnior tá jogando muito. Ryan deu conta ali da posição do Rafinha. Matheus Cunha tá jogando bem. O Guimarães, lá o meio-campista, jogou muito. Paquetá tô achando abaixo, mas dá pra elogiar todo mundo do Brasil, né? Foi uma partida muito feliz do Brasil. E aí entrou o Neymar ali no final. O Neymar tá meia cancha, mas entrou o Neymar. E se o São Paulo tiver um time base, e aí você chega aos 30, 25, tá aquele jogo ruim, aquele jogo apertado, você pega e coloca um Di Maria pra dar uma mudada. Que é um cara hoje que não tem grandes valores de mercado. Eu gostaria sim, eu acho bacana sim, mas tem que ter um contexto. E o Dorival sabe usar, sabe trabalhar nesse contexto, eu confio muito nele pra isso. Mas e aí, eu quero saber a opinião de vocês. Gostariam do Di Maria sim ou não do São Paulo? Eu gostaria, quero saber a opinião de vocês. Vamos